Olá pessoal, aqui é o Luciano do excelfácil.net, dando continuidade no assunto sobre tipos de gráfico do Excel. Nós iniciamos esse assunto no nosso blog na semana passada. E hoje nessa videoaula, é um vídeo um pouquinho mais longo, mas vale a pena. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, que é muito importante você saber qual é o tipo certo de gráfico para cada situação. Então, dá uma olhada lá no blog, a gente ensina como fazer um gráfico do zero, num passo a passo bem simples. Também falamos sobre os primeiros tipos de gráfico. Eu vou recapitular aqui rapidamente. Falamos sobre os gráficos para dados demográficos e distribuição de categorias, onde eu recomendo vocês usarem gráfico de pizza ou de rosca, funciona bem esses tipos de gráfico. Um pouquinho sobre série temporal, que são dados numa linha do tempo, onde a gente recomendou aqui para vocês o gráfico de colunas e o gráfico de linhas. E também falamos já sobre o gráfico de combinação, onde você mistura dois tipos de gráficos diferentes. Beleza? Dá uma olhadinha lá no blog, é bem legal, tá bem fácil o conteúdo, bem amigável ali o conteúdo, beleza? Bom, e hoje a gente vai continuar falando sobre outros gráficos aqui, não necessariamente outros tipos, até porque a metodologia que eu recomendo você usar ao invés de você ficar preso num tipo de gráfico, se atenha ao tipo de dado que você tem. Primeiro você analisa o tipo de dado que você tem e para cada tipo de dado você tem uma forma de apresentar que eu considero melhor. Tá? Então vamos continuar esse assunto hoje, aqui numa apresentação do PowerPoint que está bem nítido aqui para a gente ver. E eu vou falar sobre dados comparativos hoje. É muito normal você usar gráfico para comparar informação. Então, por exemplo, aqui, já indo para a prática. Se você tivesse que comparar vendas mensais de produto aqui num exemplo fictício, uma empresa que vende de tudo, por exemplo, itens da categoria de saúde em relação a sapatos, em relação às outras categorias, o gráfico de colunas agrupadas, que é o gráfico mais simples de colunas, ele é muito bom. É fácil de você ver, independente do número. Eu coloquei aqui o rótulo do gráfico, aqui, que são os números, para facilitar vocês entenderem a proporção aqui, mas independente disso é fácil de você ver que sapato vende mais do que todos os produtos e o que vende menos é decoração, por exemplo. E aqui, ó, o legal é o seguinte, eu deixei em todos os slides a tabela que eu usei no Excel para construir esse gráfico. Então basta você selecionar esses dados aqui e mandar criar um gráfico de colunas agrupadas que o Excel já vai produzir isso aqui para você. Óbvio que você vai precisar formatar de acordo com o seu gosto, mas enfim, o gráfico já é construído se você selecionar essa modalidade, beleza? Isso vai funcionar para os outros slides também. Então, só voltando então, dados comparativos, gráfico de colunas agrupadas é muito comum e é muito funcional. Não é porque ele é simples que ele é ruim, beleza? Bom, vamos continuar então. Se eu tivesse dados comparativos, porém com subcategorias, eu ainda indico você usar o gráfico de colunas agrupadas. Mas como assim subcategorias, Luciano? Vou dar um exemplo prático aqui, ó. Agora eu tenho o seguinte, ó, vendas semanais por tipo de produto. Antes eu tinha vendas mensais por tipo de produto. Então aqui era uma foto. Eu não estava olhando linha do tempo. Eu estava olhando simplesmente uma foto. Aqui não. Aqui eu já estou olhando a mesma informação, só que no passar do tempo. Então eu começo aqui ó, com a semana 1, 2, 3 e 4. Então eu tenho subcategorias dentro da minha distribuição. Então na semana 1 eu tenho várias categorias de produto. Na semana 2, várias categorias, que é uma subcategoria dessa minha categoria principal aqui, que é as semanas. Então, aqui é fácil de ver também, usando o gráfico de colunas, que sapato vende mais em todas as semanas. Tá? É fácil de ver também ó, que vendeu mais na primeira semana do que na segunda, do que na terceira, do que na quarta, ou seja, vendeu mais na primeira semana e eu consigo ver isso por categoria. É fácil de ver também, por exemplo, ó, essa categoria roupas adulto vendeu menos na terceira semana. Sem eu ter o número, que eu não pus o rótulo justamente para mostrar isso para vocês, também para não poluir muito, que você pode, só de olhar o gráfico, já matar que, puxa, aqui teve uma queda nas vendas dessa categoria nessa semana, aí de repente faria sentido entender o porquê. E aqui eu coloquei como que você tem que deixar a sua tabela no Excel para você gerar esse gráfico aqui. Então, seria assim, onde você tem aqui a sua categoria principal aqui, a subcategoria aqui na lateral, nas linhas, beleza? Muito simples e muito prático de usar. Aqui agora eu tenho uma segunda opção também para fazer essa mesma análise aqui com subcategorias, que ao invés de usar colunas agrupadas, eu estou usando colunas empilhadas. Então o que o Excel faz? Com os mesmos dados, ele ao invés de colocar uma coluna do lado da outra, ele coloca uma em cima da outra. E aqui também é fácil de ver qual produto vende mais. E a vantagem de você usar essa visualização
é que você consegue ver aqui o total de venda na semana. Aqui não, aqui eu não consigo ver o total. Então, num primeiro olhar, talvez seja difícil você dizer qual semana vendeu mais aqui. Mas nesse gráfico não. Além de eu conseguir ver qual categoria vendeu melhor, eu consigo ver qual semana foi a semana que vendeu mais. E aqui é fácil de ver que foi a primeira semana. E tem uma terção também para você usar, que são as colunas 100% empilhadas, que são colunas aqui que sempre dão um total de 100%. Então o Excel, ao invés dele te mostrar o número bruto de vendas, ele te mostra o percentual que a categoria que você selecionou representa. Por exemplo, aqui sapatos, aqui eu não coloquei o número, mas por exemplo, ele vai aqui, ó, de um pouquinho menos de 50% até 80 e pouquinho aqui. Então a gente deve estar falando aí de 30 e poucos por cento das vendas é sapato. E sempre vai formar 100%. Também consigo ver, ó, que terceira semana, o meu item roupas de adulto representou um percentual baixo do meu total de vendas. Justamente porque a gente já viu, né? Na terceira semana vendeu bem pouco. Enfim, então, para dados comparativos com subcategorias, a gente tem essas três opções: colunas agrupadas, colunas empilhadas e colunas 100% empilhadas. E por último, para finalizar a aula de hoje, eu queria mostrar para vocês também como vocês podem fazer comparações de informações na linha do tempo usando dois eixos. Mas o que é o eixo? O eixo é a escala do gráfico, tá? Então, se você olhar bem aqui, ó, nesse gráfico aqui, ó, receitas, despesa, lucro e percentual de margem de lucro. Então vejam o seguinte, eu tenho três dados que são dados parecidos aqui em relação ao tamanho da informação. Então eu tenho dados com o volume aqui não é muito diferente da informação. Claro, né, tem diferença, mas não é tanto assim. E eu tenho uma informação que foge dessa escala. Como assim, Luciano, foge da escala? Vou dar um exemplo para vocês. O número 34%, se você converter em número, não em percentual, é um número 0,34. Então, se eu fosse comparar, por exemplo, 50 mil com um número 0,34 e fosse construir duas colunas, ia dar uma coluna grande e uma coluna tão pequena que você não ia nem conseguir enxergar. Então, nesse tipo de situação, vale a pena você usar um segundo eixo. E aqui foi o que eu fiz. Então, no eixo principal, que é o eixo da esquerda, eu deixei os valores aqui totais de lucratividade, aqui de receitas e despesas, que é a informação que está aqui. E no meu eixo secundário, que é o eixo da direita, eu coloquei o percentual, que é esse número aqui. E aí fica fácil de você ver. Eu tenho duas informações aqui, ó. Eu tenho receita, despesa e lucro, esse conjunto de dados. Veja que isso aqui é uma categoria, que é o mês aqui no caso, e eu tenho três informações em cada mês. E depois eu tenho aqui essa linha representando o percentual de lucro. Então, por exemplo, ó, só para vocês verem na prática. O primeiro mês eu tive 34% de margem de lucro. Se você olhar a linha do 30%, ó, 10, 20, 30%, tá por aqui assim, ó. 34% é esse número aqui. Depois eu tive, ó, 33, diminui um pouquinho. Então, esse gráfico aqui de linhas está nesta escala e o gráfico de barras está nesta escala. Tá, Luciano, mas como é que faz isso? Muito simples, tá, gente? Eu trouxe essas informações direto do Excel, eu copiei e colei aqui no PowerPoint. Então, quando você faz isso, o próprio PowerPoint pode manipular os dados. É só você selecionar, clica em cima do gráfico, vai em Design, alterar tipo de gráfico, e aqui ele vai abrir a mesma tela que abre lá no Excel para você escolher o tipo. Esse aqui, como é um gráfico que tem dois tipos de gráfico junto, tem barras, tem colunas e linhas, é um gráfico de combinação. E aqui, ó, no gráfico de combinação, no Excel 2016, essa versão aqui, tá, gente? Ele tem essa opção aqui, ó, que eu posso marcar ou desmarcar se a informação que eu estou olhando, por exemplo, aqui, margem de lucro, está no eixo principal ou no eixo secundário. Se eu marcar, ele joga automaticamente para o eixo secundário. Veja o que acontece se eu tiro, ó. O número é tão pequeno que ele fica colado aqui no zero, então eu não consigo nem analisar essa informação. Então, nesse caso, faz sentido eu jogar para o eixo secundário. Por exemplo, se eu fosse pegar o lucro, que está dentro da mesma escala, né, dentro do mesmo eixo, e jogar ele para o eixo secundário, olha o que acontece. A barra do lucro fica grande. Só que aqui ela começa a poluir o gráfico, porque ela fica em cima das outras barras e acaba não sendo uma visualização bacana. Nesse caso, como as informações ainda são possíveis de analisar, né, dessa forma aqui, eu deixo ele no eixo principal, sem marcar aqui, mas essa daqui eu marco para ele criar essa linha aqui. Eu poderia colocar isso aqui como um gráfico de colunas também, tá? Só que ele ia ficar feio, não fica legal. Então eu deixei aqui com um gráfico de linhas. Poderia colocar a linha com um pontinho aqui também, ó, ele cria o pontinho, tá? Você pode fazer uma experiência aqui, testar outros tipos, tá? Mas
Eu gosto do gráfico de linha. Por exemplo, o gráfico de área aqui, ele também me mostra a informação que eu quero, só que aqui eu acho que ficou poluída a visualização. Enfim, gente, para hoje era isso que eu queria ensinar para vocês, mostrar então esses tipos de gráficos. Vocês vejam que com o mesmo tipo de gráfico que eu ensinei na semana passada no blog, eu consigo fazer diversas outras análises a partir da informação que eu tenho. Então eu tenho dados para comparar, eu costumo usar essas formas de visualizar e eu acho bem bacana. Na aula que vem eu vou fazer mais uma aula sobre esse tema, eu vou falar sobre mais alguns tipos de gráfico que são bacanas para você analisar algumas informações. Então fica ligado ainda essa semana, essa outra aula, para vocês poderem acompanhar, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Essa apresentação está disponível para quem é da nossa lista VIP. Se você não é, se inscreva, é gratuito, você vai ter acesso a todo o material que a gente já disponibilizou. E se você gostou, se você achou legal essa aula, compartilha, curte aí para ajudar o nosso trabalho. E qualquer dúvida, comenta que a gente responde ou me manda um e-mail que a gente responde, beleza? É isso então, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!